elevado a zinho. Então, Gzinho elevado a zinho elevado a B módulo P. Aqui é. E aí eu vou ter que é Gzinho elevado a zinho vezes Bzinho módulo P. E aí eu tenho que dos dois lados eu fiz a mesma conta. Eu fiz a conta G elevado a B vezes A. E aqui eu fiz G elevado a vezes B. A vezes B e B vezes A, mesma coisa. 2 vezes 3, 3 vezes 2 é o mesmo número. Então eu tenho, dessa forma, a mesma conta sendo realizada a partir de parâmetros públicos, gerando um segredo S secreto. Tá. Agora o S, os dois vão utilizar o S para conversar usando aquela caixinha cinza, que é mais leve. Aí agora o S é a chave da caixinha cinza que eles vão utilizar para conversar mais rápido. Simétrica. Simétrica S. Isso. Os dois têm a simétrica. Cada um tem o seu Azinho e o seu Azão, e o Bzinho e o Bzão. Então ele tem um conjunto par pública privada. Com o resultado de S, que vai ser o mesmo para ambos, eles vão conseguir usar esse resultado para se comunicar. Isso, que é usando a criptografia simétrica. Tá. E aí, por exemplo, chegou aqui a pessoa C. Então, se chegou aqui a pessoa Czão e ela tem um Czinho pequenininho armazenado, mesma coisa. O A vai conversar com... vai ter que trocar uma chave e aí aqui vai gerar um SA e um SB. Aí aqui esse aqui é o SB e vai gerar um SC. Esse aqui é o SA e esse aqui vai gerar um SC. Aí vai ter outros Szinhos compartilhados. E é isso para cada uma das pessoas com quem ele quiser conversar. Beleza? Então aqui tem um exemplo matemático de como isso aqui funciona e o porquê isso aí funciona. Tá. Bom, dúvidas até aqui, pessoal? Não? Tá. Existe? Isso. Assimétrica. A assimétrica é essa daqui. Isso aqui é assimétrica. Assimétrica... Ah, não, peraí. Ó, a assimétrica, que é assimétrica, é chave pública privada. A criptografia simétrica é aquela que tem uma chave só. Então é a mesma chave que fecha e abre, que é a caixinha cinza. Você põe a fecha, você fecha para um lado, você gira para o outro lado, você abre. Mesma coisa aqui a porta. Tipo assim, sei lá, se eu girar para um lado, está trancada a porta. Se eu girar para o outro, está destrancada a porta. Isso. Do quê? A simétrica, por exemplo, vamos lá, pessoal. Então, a chave simétrica, ela pressupõe, por exemplo, eu quero conversar com você, tá? E aí a gente quer usar a criptografia simétrica. Para usar a criptografia simétrica, eu e você temos que ter já uma chave pré-definida, porque se eu colocar dentro da caixinha cinza, fechar e mandar só a caixinha cinza, você tem que ter uma cópia da minha chave para abrir, tá? Então, o que acontece? Geralmente a gente teria que ir num lugar físico juntos, eu te dar uma cópia da chave, aí depois a gente se separa, e aí agora a gente faz comunicação, porque agora a gente tem uma chave em comum. Tá? Então, criptografia simétrica, a vantagem dela é que ela é muito rápida, porque a caixa é muito leve, então eu mando e respondo a caixa muito rápido, consigo fazer várias caixas ao mesmo tempo e fechar várias caixas muito rápido. Mas ela tem como desvantagem isso, que eu tenho que ter uma chave pré-assimilada. Então eu tenho que ir antes e encontrar a pessoa para dar a chave, para depois começar a comunicar. E a criptografia assimétrica? A criptografia assimétrica ela foi feita para solucionar esse problema de não ter que ir pessoalmente. Então, eu tenho um valor privado, você tem outro valor privado seu, aí eu vou gerar um público, e você também vai gerar o seu público baseado nesses parâmetros P e G, e aí a partir disso a gente gera um valor S que a gente consegue conversar. Então a gente vai utilizar a criptografia assimétrica para gerar uma chave para conversar de forma simétrica. Que é isso que o HTTPS faz. Então, quando você entra no site do HTTPS, ele demora um pouquinho para carregar a primeira vez. Carregou a página, a partir dali você mexe rápido no site. Por quê? A primeira conexão que ele faz, ele cria essa chave S entre você e o servidor. E a partir dali, ele vai usar a caixinha cinza, que é a criptografia simétrica, para comunicar de forma rápida. Isso.
Não, eu posso usar isso daqui para comunicar, por exemplo, ficar eu e você toda hora se comunicando com criptografia assimétrica. Pode. Qual que é o ponto? Se eu usasse só criptografia assimétrica, por exemplo, criptografia assimétrica eu consigo fazer 300 operações por segundo num computador, tá? Então eu conseguiria trocar 300 pacotes de rede por segundo. Numa criptografia assimétrica, eu consigo fazer uns, sei lá, 60 milhões de pacotes por segundo. Entendeu? Então, essa é a diferença de magnitude que a gente tem que trabalhar. Então, você faz 300 novas conexões e depois, dentro de cada conexão, a gente faz 60 milhões de pacotes. Diga. Professor, tá, imagina, eu peguei aqui minha chave privada é essa, o que eu faço com isso? Eu vou mandar mas eu estou mandando uma mensagem, eu mando um oi, como é que isso daí? Esse oi você vai pegar e vai criptografar com o S. Tá? Então, por exemplo, pode ser o AES, pode ser o DS, pode ser a cifra de César. Depois outro algoritmo. Qualquer outro algoritmo para trabalhar. Tá? Então você tem um algoritmo que vai gerar a criptografia assimétrica. Então, por exemplo, esse aqui é o algoritmo de Diffie-Hellman. Tem algoritmo RSA, tem algoritmo curva elíptica, tem outros algoritmos. Tá? E aí depois de gerar esse S, você vai pegar esse S e vai usar ele em outro algoritmo que simétrico. Que você vai escolher aleatoriamente. Tá? Então, aleatoriamente mesmo, pode escolher qualquer um. Você não tem nenhuma obrigação de seguir um padrão. Por esse método que você escolheu, seria possível descobrir a Usain Bolt? Depende do método, se você escolher um método ruim, sim. HTTPS é um tipo de porta? O HTTPS é um tipo de porta. O HTTPS usa a porta 8080. Mas ele é um tipo de pacote de transmissão de dados cifrado. Então o S é de secure. Tá, bom, aí aqui tem um monte de coisa sobre hardware, FPGA, vamos lá, AES. Então, a gente pode pular toda essa parte de hardware FPGA, porque a gente não vai... Você falou que é o que aí? O quê? 3, 8 aqui? O quê? Aonde? Essa aí é uma placa de vídeo, certo? Esse é o quê? Pare... Que é isso, Fábio? Aquelas plaquinhas, ó. Plaquinhas. Não, tá bom, entendi já, obrigado. Obrigado. Entendi. Tá registrado. Entendi, obrigado. Ó, a gente estava aqui, aí de repente daqui a gente ia começar a falar sobre hardware e FPGA. Então ao invés de começar a falar aqui, a gente pulou pro AES. Entendi já, obrigado. Obrigado. Não sei. Tá. Bom, sobre o AES. Vamos lá. Sobre o AES, o que é o AES? O AES é o padrão simétrico de criptografia. E aí o padrão simétrico ele tem 3 tipos de AES. Ele tem o AES 128, o AES 192 e o 56, que muda qual é o tamanho da chave, tá? Não o tamanho do bloco. O bloco cifrado é o mesmo, só muda o tamanho da chave e a quantidade de dificuldade que a gente tem de quebrar ele. Então sempre vai ser esse. O tamanho do bloco de transmissão, sim, tá? O tamanho da chave pode mudar. Então, por exemplo, esse S aqui gerado pode ser que seja um S de 128 bits. Pode ser um S de 192, pode ser um S de 256, pode ser um S de 512, tá? Depende do algoritmo que eu quero usar por baixo dele. Geralmente esse S vai ser grande o suficiente para mim escolher qualquer um deles. Então, tipo, sei lá, eu vou pegar um S de 1024, beleza? E aí a partir disso eu uso qualquer um desses para escolher o que eu quero. Tá, aí aqui tem o processo do AES, como que é a codificação e como é que é a decodificação dele. E é bem facilzinho. Qual que é a vantagem do AES? Bom, o AES ele é o padrão simétrico de criptografia. Ele é robusto para executar criptografia, ele tem uma implementação simples, tanto em hardware quanto em software, e ele é amplamente difundido, ou seja, tem vários dispositivos, a gente já tem o AES pronto dentro deles. Então, roteador, computador, desktop, celular, tudo isso já tem AES pronto dentro. Robusto no sentido que ele não vaza informação. Tá? É robusto no sentido, tipo assim, por exemplo, um tanque de guerra é robusto, uma carroça não é tanto. Tá? Então, pode servir para a mesma coisa de carregar pessoas, mas vai ser a robustez dele que vai permitir que ele leve pancada, por exemplo, as pessoas batam nele e ele não vai vazar nada. Então, é tipo, sei lá, vou catar
2 carros. Vou pegar uma Ferrari e vou pegar uma F10. Eu vou meter as duas no barro. Tá? Então, tipo assim, a Ferrari ela tem outras vantagens, mas não é robustez a vantagem dela. Tá? Aí, falando sobre cada uma das operações, não vou falar sobre isso. Aí, custo de operação, na verdade, é porque vale a pena fazer isso. Uns casos práticos, tudo bem. Algumas precauções criptográficas. Que tipo de precaução a gente tem? A gente tem precaução, por exemplo, sobre ataque de medida de tempo. Então, pessoas que falam realizar ataque de medida de tempo são um problema. Tá? Ataques de consumo de potência, lá no grão de galinha. São pessoas que vão tentar fazer algum ataque colateral em cima do nosso projeto. Tá? Quais são as soluções para esse tipo de ataque? Usar equação completa, não usar sistemas que necessitem de checagem e, mesmo parecendo burro, fazer sempre o mesmo processo ao mesmo tempo. Tá? Bom, como que isso se chega? Bom, esses ataques vão ter, por exemplo, quando essas precauções não são bem realizadas, o que acontece? A gente vai ter coisa assim, tipo, o processo, a gente consegue ver que o processo está em execução e aí, de repente, você consegue extrair a chave criptográfica que está sendo utilizada por causa do consumo de potência. E aí você consegue medir, o bit 0 e o bit 1. O bit 1 é quando ele tem essa torre mais alta. Então, é 0, não sei, é 1. É 0, 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 opa, é 1. É 0, é 1, é 0, é 1, é 0. Hã? O quê? Tem um tracinho ali. No primeiro 0 e 1 tem um tracinho depois. Aqui é simplesmente que o 1 é todo esse processo. Então o 1 ocupa todo o espaço. Tá vendo aqui, ó? Que é o 1 e um spike, digamos assim. Toda vez que o bit for 1, ele tem um spike depois dele, que é um bit mais alto. Um valor mais alto. Tá vendo essa torrezinha que ficou mais alta? Isso aqui é o risquinho. É um hardware. É tipo assim, eu estou me colocando um voltímetro no meu projeto e medindo a voltagem, por exemplo. É algum processo que ele está fazendo. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um processo criptográfico que faz duas partes. Ele tem a parte X e a parte Y para executar. Aí a parte X é a parte baixa. A parte Y só vai executar quando o bit da chave for 1. E aí alguém, ao invés de executar a parte Y e depois fazer a verificação, ele está fazendo a verificação se o bit é 1 ou não, para executar ou não a operação Y. Então aqui ele está vendo, ele executou o processo, é 0, então executa o X de novo. É 1, aí executa Y. É 0, executa 0, é 0. É 1, opa, executou o Y. X, é 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 Y, é X, é Y, e assim por diante. Tá? Então é como se eu tivesse... Sempre depois do 1. O spike está detectando por conta do 1. O 1 está sendo detectado por causa dele. Tá? É como se eu tivesse um processo assim, ó. Acho que vocês vão lembrar dessa conta aqui, ó. Eu tenho alguma coisa que inicia. Então eu tenho um processo X, aí eu tenho uma verificação do bitésimo. Se for verdade, eu vou executar Y. Então, aqui, ó. Então, por exemplo, ele está vindo. Então, ele veio, executou X. O bit é 1? Não, o bit é 0. Então ele volta, executa X de novo. O bit é 1? Não, ele volta, executa X de novo. O bit é 1, aí ele vem, executa o Y, volta, executa o X. Então eu tenho um processo que está sendo decidido se vai ou não executar o processo Y. E por um azar, o processo Y está me dizendo que ele consome mais potência. E eu consigo diferenciar o X e o Y ali na minha curva. Tá? Deveriam ter tido. Não? Diagrama de blocos? Isso aqui. Fluxograma, vocês sabem ler isso aqui?
É. Ah, já que eu cheguei depois. Mas é bem tranquilinho, tipo assim, ó, verificação, tá. E aí, tipo assim, ele vaza, tá vendo aqui, ó, eu consigo diferenciar processos de 1 e processos 0 por causa do potencial energético que ele consome, tá. Aí, por exemplo, eu não consegui medir o potencial energético dessa forma aqui, mas o que eu sei? Ó, eu sei que, por exemplo, o processo X demora 10 milissegundos, o processo Y demora 10 milissegundos também, tá. E aí eu vou medir aqui esse processo aqui. Então vamos lá. Quantos processos foi nesse pedacinho aqui? Quantos processos a gente tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Então tem 42 ondas. E eu tenho quantos bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tenho 29 bits, tá? Então eu tenho 42 intervalos de tempo e eu tenho 29 bits. O que eu tenho certeza, sem saber essa forma de onda, só medindo o tempo? Eu tenho certeza que o meu processo demora 10 e demora 10. Então, o total para 29 bits demorou 420 segundos, tá? Milissegundos, nanosegundos. 420 nanosegundos, vai. Então, demorou 420 nanosegundos para 29 bits. Bom, se eu tenho que o X vai executar sempre com 10, então eu tenho que vai ser 29 vezes 10, mais a quantidade do Y vezes 10. Isso aqui tem que dar 420. Certo? Então, 29 eu não tenho certeza quantos processos X foram executados. Eu só estou na dúvida no processo Y quantos foram executados. Então, 29 vezes 10, 290. Subtraindo 420 menos 290, 130. Certo? Então, eu tenho que o Y é igual a 13. Então, eu tenho absoluta certeza que dos 29 bits que eu tenho, 13 são uns. E os demais, os outros 16, são zeros. Tá? Eu só não sei qual que é a sequência deles. Se é tudo 1, depois tudo 0, se é tudo 0, depois tudo 1, se é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, se é um monte de 1 na sequência. Eu não sei qual que é a ordem deles. Mas eu tenho 16 zeros e 13 uns para fazer uma combinação e acertar minha senha. Agora, a quantidade de tentativas que eu vou ter que fazer a senha é muito pequenininha. Então, se eu tivesse que fazer uma combinação, então, eu tenho 16 opções de C0, 13 opções de C1. Aí depois eu tenho 15 opções de C0, 16 opções de C1. 15 opções de C0, 15 opções de C1. E assim por diante, fazer uma combinação. E aí seria mais ou menos 2 fatoriais. Então seria tipo fatorial de 16 fatorial de 19. Tá? Um vezes o outro. Então, os 2 fatoriais, então fatorial de 16 vezes fatorial de 19, que vai dar algum número. E aí esse número é a quantidade de tentativas que eu tenho que fazer. Que com certeza é muito menor do que 2 elevado a 29. Tá? Que 2 elevado a 29 dá quase 1 bilhão, dá 512 milhões de tentativas. E aí agora eu tenho 16 vezes 19, 16 fatorial vezes 19 fatorial de tentativas que eu tenho que tentar. Então, a quantidade de tentativas fez muito pequenininha. Tá? Beleza? Tá. Bom, depois. Como é que a gente tá? Mais um pouquinho. Ó. Bom, depois aqui a gente começa a falar sobre aritmética, tá? Então a gente tem a história aqui de aritmética, a gente tem o que são os argumentos, tá? Depois, a gente tem alguns exemplos clássicos de argumentação, então, por exemplo, seres humanos são mortais, Sócrates é um ser humano, logo Sócrates implica em ser mortal, tá? Por transitividade. Alguns outros exemplos de falha clássicas, que também são tentados argumentar, tá? E aí a gente vai tentar, então, analisar esses argumentos sem saber o argumento, basicamente baseados em letras. Tá? Tudo isso gerando a partir de proposições, lembrando que uma proposição sempre tem um valor verdade. Ou a proposição é verdadeira ou a proposição é falsa, mas a proposição nunca pode ser dúbia. Ou seja, a proposição não pode ser às vezes verdadeira, às vezes falsa. Tá?
Português? Ah, o português, sim. Afirmações no português são bastante sacanas nesse aspecto. Tá? Bom, aí a partir disso a gente vai criar nossas lógicas proposicionais e gerar nossos operadores. Tá? Lembrando, existem dois tipos de operadores, os operadores unários e os operadores binários. O operador unário é unicamente o operador NOT e o operador binário é o operador que tem o E e o OU. Tá? Então pode ser o operador E, que pode ser representado por aqueles símbolos, pode ser o operador OU, que geralmente é representado pela soma, pode ser representado o OU exclusivo, ou SHOR, tá? Pode ser o implica, pode ser o E exclusivo também, existe a possibilidade? Tá no Blackboard, tá no Blackboard. Esse aqui tá no Blackboard. Tá. O implica, que é o P que implica em Q, então toda vez que eu parto de uma premissa P e essa premissa é falsa, eu consigo afirmar o que eu quiser, mas toda vez que eu parto de uma premissa que é verdadeira, eu só consigo chegar na verdade. Tá. O C e somente C, que é o P que implica em P e o Q que implica em P. Tá. E algumas outras equivalências lógicas. Então, por exemplo, aqui é muita lei de De Morgan. Tá. Então, o P é equivalente ao não P. Tá. Mas o não P e Q não é o não P e não Q. Tá. Segundo De Morgan, ele prova que a negação de P e Q é não P ou não Q. A negação de P ou Q é P negado e Q negado. Tá. E o C e somente C é o P que implica em Q e o Q que implica em P. Então é a tabela verdade resultante disso daqui. Beleza? Bom, a gente não tem mais muito tempo de aula. Tá, na verdade, acho que a gente já tem mais uns 5 minutinhos, mas tudo bem. Aula que vem a gente continua com essa parte. Tá? Aí a gente retoma aqui dessa parte de lógica. E aí faz o capítulo de lógica. Depois o capítulo de... Cadê os meus menus? Conteúdo. A gente ainda tem lógica e álgebra binária, tá? Em lógica, a gente vai falar sobre os argumentos, operadores, equivalências lógicas, tautologias, algumas propriedades, operadores NANDs e formas normais, tá? Na verdade, aqui, de lógica, o que vai cair na nossa prova? Na nossa prova não vai cair a mapa de Carnot. Talvez caia as formas normais canônicas, mas mapa de Carnot não vai cair não, tá? Então, daqui de argumento até o operador NAND cai, beleza? E depois, na outra parte aqui de álgebra binária, cadê a álgebra binária? Opa. Aí cai conversão de base, adição, subtração e multiplicação, tá? Montagem de circuito e esses exercícios aqui também. E, por fim, a parte de banco de dados, que foi aquela matéria da aula passada. Então, banco de dados relacionais, orientados a objetos, quem são os elementos, quais são as características de cada um desses elementos dentro do banco de dados. Vai cair toda a coisa para trás também. Tudo, ó. Vai cair essa introdução, dispositivos de entrada e saída, arquitetura de computadores, sistemas operacionais, linguagem de programação, rede de computadores, parte de segurança, lógica, argumentação, álgebra binária e banco de dados. Serão 5. É. X. Isso. Só que eu posso colocar tipo assim, como que é que eu geralmente faço? Uma pergunta é tipo assim, assinale a alternativa falsa. Aí de repente aparece, dispositivos de saída são aqueles dispositivos que recebem informação do mundo externo e processam informação digital. Von Neumann foi o primeiro cara a descrever uma arquitetura de computador completa. Um sistema multicamadas tem no seu centro o kernel. Uma linguagem orientada a objeto ou uma linguagem estruturada possui como instrução tal, tal e tal. E modelo OSI e modelo TCP são 2 modelos para descrição de redes. Assinale a alternativa correta. 5 questões. Não, 60 e 40. 3 questões de X, 2 questões de dissertativas. Não, 3 questões alternativas, 2 questões dissertativas. Tá? Só que as questões alternativas misturam tudo. As questões alternativas é tipo... Diga. Não coloquei. Alguém me mandou e-mail e eu esqueci. Não vou colocar. Manda de novo. Não, sem problema. Beleza?
Então, até semana que vem. A gente continua semana que vem. A prova, 5 questões. A prova são 5 questões.